sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Eu disse pra ela uma vez que ela é a timonense mais famosa. E é claro que eu não menti, né? Em tempos em que a internet toma conta da nossa privacidade, ela já tinha aberto a vida dela inteira para o Brasil inteiro ver no Big Brother Brasil. Você com certeza sabe de quem eu tô falando, então não sai daí e fica aqui no Em Casa Pode. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Eu tô falando de Gisele Soares, Gisele Cajuína, Gi, Cherry, e é um prazer ter você já é amigo, já sou de casa. Já é de casa. Gisele, você sabe que é um prazer ter você aqui. Eu tava falando pra ela quando ela chegou que ela não envelhece nunca, gente. A Gisele, você vai pegar os vídeos do Big Brother em 2008, é a mesma Gisele. Que diabo é isso? Eu quero essa receita. Meu amor, bem-vinda ao Em Casa Obrigada. Pode. Eu te agradeço pelo convite, te admiro muito, Júnior, para você fazer aí a cultura do nosso Piauí e do nosso Maranhão. E sempre, assim, já há muitos anos eu te conheço e fico muito feliz que você continue ainda fazendo projetos projetos importantes para a sociedade, levanta a autoestima, é um aprendizado, é útil. E estou muito feliz de estar aqui em Casa Pode. E tudo pode dentro de casa, né? Tudo pode, minha filha. Em casa pode, de porta fechada, então. Gisele, você começa falando de projetos e eu quero começar falando sobre isso, porque você, a gente inclusive estava comentando isso fora do ar, você não para. Né? Você tem uma série de projetos, teve uma série de projetos, vai construindo a sua carreira através disso. O que te move? Por que tu não para? Eu sou uma pessoa que eu nunca tive muito incentivo, eu sempre tive que trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe. Com 14 anos eu servia cafezinho no varejão, né? De manhã eu estudava e à tarde eu servia água e cafezinho para ajudar minha mãe. Então eu sempre tive essa necessidade de fazer o meu legado, de ser uma pessoa trabalhadora e muito curiosa. E eu sempre quis ser artista, mas como, né? Sair daqui e dizer um dia que eu vou aparecer na televisão, ninguém vai acreditar em você, em mim, né? Falava que a gente era louco por fazer arte. Então eu sempre fui muito imperativa, eu sempre acreditei na minha história e que um dia eu ia ter um legado que seria útil para as pessoas, dizer que sim, é possível recriar a sua realidade com dificuldades. Gisele, você fala muito de família, né? Você sempre percebe assim, quando a gente está conversando, você fala da sua mãe, você fala do seu padrasto, fala da sua irmã. Você teve todo esse apoio dentro de casa quando você despertou, eu quero ser artista, todo mundo apoiou, disse, a menina tá ficando louca, vai passar fome? Não, foi bem complicado, a família é bem complicado nessa época, porque minha mãe com 4 filhos pequenos, a gente fugiu de casa, né? Na época, graças a Deus, hoje não é mais, meu pai era muito violento, era alcoólatra, então minha mãe mudou de nome, ela já recriou a realidade dela, é uma pessoa que eu admiro muito, e foi assim que eu fui galgando esse gênero da família, né? De mulheres fortes que se empoderam, e você conhece a história da minha mãe, né? Ela se formou até muito tarde, para trabalhar na Delegacia da Mulher, né? E é uma mulher que eu admiro muito. Então, assim, nunca é tarde para recriar sua realidade. Ela recriou com 4 filhos pequenos, fugindo com todos os preconceitos que tinha. Não queria ver os filhos num ambiente tóxico, violento e de alcoolismo, né? Porque aquilo ali já machucava muito para ela. E aí foi assim que eu quis conquistar o mundo, sabe? Com essa força. Então, por isso eu não paro, porque eu acho que até eu tiver vida, até estar velhinha, eu vou ter projetos. Eu acho que é isso que me move. Me move a viver, a ter minha autoestima. Você decide morar em outro país. Inclusive, você escreveu um livro contando toda essa história, Sim, né? eu te presenteei. Não! Pois eu tenho que te Tem presentear. que me pra Ravi, providencie meu livro. Sim. Inclusive, você, né, escreveu toda essa história num livro. Quando você decide e por que você decide sair do país? Porque não é fácil, né, Gisele? Não é fácil. Um outro idioma, o francês, Sim, que é um o idioma I. mais complicado, não é um espanhol, o inglês, Oui, que é até bem oui. mais, né? Mas o francês, como você decide e por que você decide isso? Olha, eu acho que a necessidade e o medo de arriscar, né? Porque sair para outro país com meus vestidinhos coloridos, sem nenhum tostão, mas ter a oportunidade de ter essa passagem para lavar pratos fora do Brasil, para mudar de vida. E foi isso que você fez Foi quando isso que eu chegou lá. fiz. Em 2003, eu ia fazer 18 anos, eu tive essa oportunidade que eu vi pessoas e primos distantes ali na nossa rua, no bairro São Benedito, comprar casas, terreno. Eu falei, de onde essas pessoas estão vindo, ganhando esse dinheiro? E eu servindo cafezinho, eu trabalhando na Sol Nascente como caixa, ganhava R$200. E aí eu colei nessas pessoas, eu quero ir para lá. E eles falaram que estava lavando pratos em Genebra, na Suíça.
Aí eu consegui de todas as maneiras. Na época eu tive um anjinho na minha vida, que foi um ex-namorado meu, que me deu essa passagem. E eu fui para Genebra, contra toda a vontade da minha família, porque era perigoso, né? Os paradigmas, os preconceitos. Isso é perigoso você ir lá, vão roubar seu passaporte, tinha negócio da América. Sim. Ah, ela vai fazer coisa errada. Então eu tinha que dizer na cabeça deles, é pra gente mudar de vida. É uma história que eu quero recriar na minha vida. Então foi assim que, em 2003, eu fui para fora do Brasil lavar prato e ser empregada doméstica. E trabalhei assim 3 anos lá. Foi difícil, Gisele? Foi difícil ficar longe da família, foi difícil ficar 2 anos sem falar com a família, mas eu tinha um propósito. E eu acho que as dificuldades se tornam fortes. E se eu não tivesse passado por tudo isso, não tivesse tido essa coragem de quebrar todos esses paradigmas, eu não estaria hoje aqui contando história para vocês. Uma vez a gente conversou, né, todas essas vezes que nós conversamos, e uma vez tu me falou assim, Júnior, e a minha mãe ligava e dizia assim, tá tudo bem? E eu dizia, tá, mas não tava tudo bem, mas eu não podia preocupar a minha mãe. E isso é muito honesto, aliás, isso é muito altruísta da sua parte e foco, porque você queria continuar lá, porque se dissesse que estava tudo ruim, tua mãe ia mandar tu embora na hora. Olha, cara, eu limpava uma casa de 3 andares, eu morava nessa casa, era bem limitada, eu trabalhava de 8 horas da manhã, 8 horas da noite, tinha uma hora de pausa e graças a Deus eu morava nessa casa porque eu guardava tudo. Escravo. Sim, era um trabalho escravo. Eu tenho várias marcas aqui, ó, que você vê, quando eu cozinhava, eu fazia comida, que eu me queimava muito. Por mais humilde que a gente vive aqui, a nossa mãezinha passa roupa, faz a comidinha, o cuscuz, né? Por mais humilde, lá não, eu tava no mundo afora e não conseguia falar com a minha família. E foi assim que eu disse, cara, isso aqui é para um momento melhor da minha vida, eu vou superar, daqui eu vou falar francês, daqui eu vou para um café. E foi assim que eu comecei a falar francês, saí dessa casa, fiquei 2 anos e fui para um café francês e foi lá que eu fui descoberta pela Uma Caça-Talentos, em 2005. Porque quando você Na chega... França ainda, eu fiquei famosa na França. Na França, pois antes é. do Big Brother. Exatamente, porque quando você chega no Big Brother, você já tinha carreira na França, acho que você já tinha filme na França, não era? Sim, eu já tinha feito Acto Estúdio. Na verdade, Acho que até um reality também, não tinha? Eu fiquei famosa lá no reality Ile de la Tentation, que é o Prime Time. Prime Time, tipo assim, é o horário nobre da televisão francesa, como a Globo, e é em Demol também. Então eu fiquei muito famosa em 2006 na França. Foi quando... eu conversando com a minha mãe, sempre ela falou, cara, aqui tá muito babado, faz o Big Brother, se inscreve daí e tal. Aí minha mãe, pá, aí eu nem tinha pensado nisso, aqui tu pode fazer o trabalho de atriz fazendo o reality. Pois eu me inscrevi de lá. Como eu já tinha todos os manejos, né, eu acho que minha história ia chamar atenção, e foi de lá que eu escrevi e fui chamada para fazer a cadeira elétrica em 2008. Me inscrevi. Que a cadeira elétrica é o quê? A cadeira elétrica é quando você tá com 20 pessoas, tem um boninho e várias pessoas e faz uma reunião e vê se eu tenho um cacife para participar do Big Brother. O perfil. E aí, cara, foi esse estouro todo, né? Pois é, eu lembro que o Pedro Bial, que era quem apresentava o programa na época, no seu discurso, acho que no discurso da final mesmo, né? Que ele usou um discurso, ele era sempre muito fantástico nos discursos, né? Tem até livro sobre esse discurso. Ele até assinou no meu livro também, É? Como Fazer uma Carreira de Sucesso Fora do Brasil, Bonjour, tem o menu do Pedro Bial. Ai, que eu vou te presentear. Sim, eu já vi, tá ali anotado para me trazer. E aí ele falou algo sobre, comparou a sua história com a da Dorothy, né, do Mágico de Oz, que queria voltar para casa e era esse seu objetivo dentro do programa. E o programa, você conseguiu alcançar o seu objetivo com o programa? Não, eu não consegui. A única coisa que o Big Brother me deu, já me deu bastante visibilidade. Então eu fiquei conhecida nacionalmente e com isso eu fiz o Limão à Limonada. Mas eu sofri muito preconceito, muita xenofobia pro meu trabalho de atriz. Então, eu passava nos testes, eu sentia que tinha ali meio que o boicote, né? Eu falava, mas o sotaque dela tá muito forte, não vai dar certo agora. E aquilo foi me deixando meio, meu Deus, isso não é pra mim, eu tenho que recriar minha realidade. Aí eu parei, eu falei, mãe, não acredito, eu vou ter que voltar de novo. Isso foi em 2008, eu fiquei em 2008, 2009 e 2010. Né? Pra sobreviver. Então, mãe, não vai dar. Naquela época não tinha internet, né? Você não ficava rico logo com o Instagram, você tinha que fazer presença VIP, ou fazer a Playboy, e depois aquilo ali acaba rapidinho, 1 ano e meio, 2 anos. Então, mãe, eu não tô conseguindo, tô passando nos testes, mas eu vejo que tem algo estranho. Aí, cara, eu fui ficando meio desgostosa, aí eu fiz, sabe o quê? Aí eu parei pra pensar, recriar minha realidade de novo, que é as palestras que eu dou, né? Que é ressocializando, socioeducativa, motivacional. Eu falei, o que eu sei fazer de melhor? Porque eu poderia estar numa depressão tremenda, desistir de tudo e dizer, vou abandonar. É como a gente está sempre recriando. A gente não pode esperar pelos outros, não pode esperar pelo canal de televisão, a gente tem que criar o nosso legado. Aí, o que eu sei fazer de melhor?
Ah, eu sei falar francês. Ah, tá, eu tenho grana agora, eu já sou conhecida nacionalmente, então deixa estar, vocês vão ouvir falar de mim. Aí eu falei, mãe, eu vou ter que voltar, eu não queria. Cara, se tu vê eu chorando voltando para a França, foi terrível, porque eu não estava tendo oportunidades no meu país. Aí eu peguei o dinheiro, as economias, estudei na maior escola de teatro de Paris, que se chama Clou Florent, que foi o Depardieu que já estudou, Catherine Deneuve. Em 6 meses estudando, eles procuravam uma atriz para uma comédia, porque eu sou meio cômica lá, né? Eu sou animada e tal. Uma atriz que sabia dançar, que falava o francês mais ou menos. Meu francês estava já péssimo, né? Que eu fiquei 3 anos aqui, vai perdendo, né? Não vai falando. Sim, sim. Hoje meu francês é parfait, sans accent. E aí eu fiz esse teste, tinha uma menina e você vai passando igual Gana, né? Aí eu fiquei um dia inteiro na porta desse produtor dizendo assim, não, mas meu francês vai melhorar, me dá essa chance. Eu fiquei de madrugada até de noite para esse homem me atender. Porque o diretor queria, mas quem manda na produção é quem paga, é o produtor. Mas o diretor falou, ela é minha personagem. Sabe quando o diretor ele acredita em você? Ele diz, não, é você. A personagem está ali, é você. Mas só que ele não tem a grana, que ele tem o produtor. Aí o produtor achou que eu não estava pronta, porque meu francês estava horrível. E realmente, eu falava o texto grandão, não saía nada, né? Ficava tudo misturado. Aí eu convenci ele de me dar 3 meses para me falar bem os textos. E foi assim que eu consegui o personagem. Ah, você conseguiu o personagem? Consegui, que foi Depression in the Pot. Esse filme foi lançado em 2012. Eu cheguei na França em 2010. Então, fiquei 2010, 2011, 2012 ele foi lançado e eu fui para Cannes, Festival de Cannes com esse filme. E a experiência de estar em Cannes? Porque Cannes é você... Tipo assim, um tapa na cara de quem não acreditou em mim, entendeu? Toma, Brasil, toma, produtores. Não é Brasil, não. Toma, produtores que não me deram oportunidade, que eu tive que ir para fora do Brasil, porque o Brasil, para mim, é tudo. Sim, eu nunca quis, claro. Eu nunca quis ir embora para fora do Brasil, mas... eu tinha que recriar minha realidade. Então, essa foi a realidade. Então, eu fiquei 13 anos lá e voltei agora em 2019. 13 anos. E o meu currículo é currículo que trabalhou com Robert De Niro, com o pianista Adriano Bodi, levei filme para Cannes, fiz várias campanhas internacionais. E você tava linda em Cannes. Eu fui 3 vezes a Cannes levar projetos. Eu vi essa que você tava com um vestido rosa. Quando você tava lá, o que passou na tua cabeça, Gi? Cara, eu posso ficar em pé aqui? Eu venci! Caramba! Eu acho que a gente fica lá e diz assim, meu Deus, eles vão ver lá no Brasil, vão me ver. Peraí, eu tenho que falar isso gritando, porque você tem que ser orgulhoso das suas vitórias, de tudo que você passou. Eu tava lá com os colares da Swarovski, que custava milhões, eu tava com 2 seguranças aqui, eu entrava do tapete, ia pro filme, quando saía já tinha que tirar os brincos, porque senão, se acontecer alguma coisa, era milhões. A roupa era um vestido que a Jennifer Lopez adora, Zohar Murrada. Então, assim, eu venci, cara, eu acreditei nessa minha intuição. E eu disse, um dia eles vão me chamar e eu não vou ficar aqui rastejando, me humilhando por ser uma pessoa com um sotaque nordestino e boicotar por causa disso. Porque se é para um personagem, você muda seu sotaque. Agora, na sua vida, você não muda. Não, tem as aulas de prosódia. prosódia e tudo. Eu sou piauiense e maranhense, porque minha família tá aqui em Timor também. Eu tenho que largar só os 2. Sim, deixa eu aproveitando que você falou isso, porque, Gisele, acontece muito das pessoas que moram em Timon, elas não quererem dizer que são de Timon. De alguma maneira aconteceu isso com você? Teve algum momento que você disse assim, não vou dizer porque isso vai atrapalhar, ou porque, sei lá, a cidade é muito perigosa, de repente pode me atrapalhar? Eu sou teresinense, a minha infância toda foi na rua Davi Caldas, né? Até hoje minha avó vende bolo frito lá no Mercado da Vermelha, não quer parar, é uma inspiração pra mim. Ela diz, pra que eu vou parar se eu sou feliz aqui? Claro, né? Ser feliz então, é o que importa. As pessoas querem que aí eu falo, ali foi minha infância todinha, mas outra parte da minha infância foi aqui em Timon, porque minha mãe casou com meu pai verdadeiro, depois se separaram e ela comprou uma casa aqui que é mais barata e a gente construiu essa casa que hoje você já conhece. E aí meu coração é de Timon e meu coração é de Teresina. Então, aqui pra mim como se fosse um bairro. Se as pessoas falarem, ela é de Timon, eu sou de Timon, porque realmente eu sou de Timon. Se falar de Teresina, eu também sou. Eu vivi essas 2 vertentes. Eu acho que a gente, enquanto artista, eu também sinto muito isso, assim, é porque eu sou daqui, eu produzo aqui, mas assim, eu produzo lá também, meus espetáculos tiveram vida útil lá, eu acho que a gente é, na verdade, um grande privilegiado, porque 2 estados nos abraçando, né? Eu tenho 3 porque eu sou do Ceará também. Assim, eu posso até falar besteira, mas pra mim, Timon e Teresina é um bairro, a gente somos um bairro, assim, eu posso estar, na minha cabeça eu penso dessa forma, né? Eu entendo, mas vamos voltar lá pro Big Brother, eu lembro que teve um episódio
Você foi pro paredão diversas vezes. Fui recorde na época. Né? Você foi pro paredão Por 1% eu perdi e teve empate, que nunca existiu empate, Eu né? acho, na verdade, não sei se você acha também, mas eu acho que você é a grande vencedora daquele reality, daquela edição, Sou. né? Eu acho que você falou em boicote, eu acho que Sim. eles boicotaram também, eu acho que a população sabe muito bem disso. Mas num desses paredões, você foi pra um paredão que eu lembro, e eu assisti, eu era teu fãzaço, né? Que todo mundo, a minha tia no trabalho dela parava o setor, não era, Janaína, minha irmã que tá aqui nos bastidores? Janaína, cadê você? Parava o setor pra mandar todo mundo votar E em essa você. produtora maravilhosa aqui, como se chama? Tarsila Machado, Eita, Fábio Cariolano, Leandro eita. Soares, Vitorino, que já tá ali pro próximo episódio. Arrasando aqui nessa produção linda. Olha, agora, menina, você tinha, assim, um equilíbrio emocional dentro daquela casa. Que hoje eu não tenho invejável. mais. Eu ia Hoje eu não perguntar. Era o que eu ia perguntar. Permanece aquele equilíbrio, Gi, porque você aguentou muita coisa e quem acompanhou o programa sabe, você aguentou muita coisa, cara. Tava o dinheiro na sua cabeça. Porque eu penso assim, quando você chegou na final, eu falava, inclusive, com a Alexandra Teodora, que a gente assistia junto. Ai, eu dizia eu adoro assim, a Alexandra, minha eu dizia amiga. assim, Alexandra, ela ouviu o tilintar das moedas já. Ela sabe que ela vai conseguir, ela vê se o dinheiro é dela. Em algum momento você sentiu assim que... Quando você tá dentro de um programa assim, que você quer uma vida melhor e que você tá dando a cara a tapa, tipo, igual agora eu estou entrando na política. Quando você quer dar cara a tapa, você tem que pensar o que eu quero pra minha vida. Então, assim, você tem que ter uma estratégia realmente. Eu tenho que mandar bem aqui, eu tenho que cuidar da minha família, eu não posso dar louca, eu tô levando o nome do meu estado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho que saber jogar. Então, quando você chega até onde chega, você tem o equilíbrio de dizer, esse cara não vai fazer isso comigo, porque aí eu vou pensando no que eu passei, eu vou pensando no sofrimento da minha mãe, eu vou pensando em tudo. Então, isso vai te equilibrando a ter estratégias. E aí eu segurei, beleza. Porque Mas você sabe que você é vitoriosa com isso, porque não é todo Obrigada. mundo que consegue. E a gente vê isso, né? Viu isso nas outras Cara, edições o tanto e de tudo. amor que eu recebi, 20 mil pessoas no aeroporto do Piauí, aqui E em você em Teresina. carro de bombeiro, 5 né? quilômetros de engarrafamento, Cajuí! Poxa, o que você quer Inclusive, mais? vamos mandar um beijo pro Lázaro, que foi ele que fez isso, né? Fez você se tornar a Gisele Cagina, porque ele fez O Pedro Bial, o Lázaro do jingle. Piauí. O Lázaro do O Piauí Lázaro do também. Piauí também, né? claro. Exatamente, o Lázaro e tudo. Inclusive, você falando assim, sou Timão e Teresina, também lembrei, porque acho que quando estreou o programa, o Pedro Bial disse assim, você é de Teresina, Gisele. E ele explicou direitinho, né, pra todo mundo. Mas você mora em Timon, tem a ponte que separa. Sim. Então, assim, não tem como fugir Sim. disso em nenhum momento. Eu não fujo de nada que eu fiz. Eu acho que tudo que eu sou hoje é toda essa história. Tudo que me perguntaram, você é Big Brother? Sou Big Brother. Minha história. Você trabalhou no varejão servindo cafezinho? Trabalhei. Você mora em... Você mora em... Então, assim, eu acho que você não pode esquecer as suas raízes. Se eu tô aqui falando com você, é porque eu não esqueci minhas raízes. Porque eu podia dizer pra você, não, meu amigo, eu tô em Paris... eu valorizo as pessoas daqui, eu quero que elas vençam. Então, acho que os piauienses têm que pegar um mais da mão dos outros e ter mais abertura e mais valorização pra gente, artista. A gente tem que ser melhor pago aqui do que ter que correr lá pra fora e ficar sendo humilhado. Começar aqui, grande aqui, pra chegar lá e voar. Quem quer ir pra fora, né? Mas começar aqui, sendo valorizado daqui. Eu acho isso muito importante. E você é uma inspiração. Obrigada. Gente, a gente vai agora pro nosso quadro Na Boca do Povo. Thierry, bebe um pouquinho de água. Saúde. Beber água, saúde. É água mesmo, viu, gente? Não é cerveja, não. É, na boca do povo. Gisele, a gente tem visto os últimos, muitos, na verdade, participantes de reality se envolvendo em diversas polêmicas. Eu trouxe até uma notícia, ó, no mesmo período em que anunciou que vai ser pai, pela primeira vez, o baiano Davi também sofreu a primeira derrota na justiça em processo contra a ex-companheira Mani Rego e teve dívidas expostas. Você acha que depois que sai do reality a vida volta a ser privada ou não? Depois que escancarou? Olha, só se você entrar dentro do buraco, fechar o buraco e não se aparecer mais, né? A partir do momento que ser público, você tem que segurar esse lado bom e esse lado positivo. Tem que saber equilibrar, senão você realmente fica doidinho da cabeça, né? Tem que saber equilibrar. Eu tive a minha fase meio doidinha da cabeça, mas eu trabalhei essa fase, né? E você era jovem, né? Sim. Você era jovem, encantada com o mundo, que hoje você sabe o quanto é difícil, o quanto as coisas são complicadas para você ter chegado onde você chegou. Mas eu tenho muito orgulho de viver o que eu vivi, ter sido corajosa e não ter escutado e ter caído ladeira abaixo e levantado ladeira acima. Essa metáfora foi estranha, mas foi legal. Mas a gente entendeu. Playboy.
maravilhoso, porque mesmo que na época minha família é muito católica e retraída, minha avó falou, eu vou ver você toda aberta aí, sei lá onde, na rua, não vou falar. Minha avó ficou alguns dias sem falar, horrorizada, sem falar comigo. Minha mãe falou, não acho bacana e tal. Então, por isso que eu fiz uma polêmica, eu deixei ela toda cheia de pelinho. Aí disse que eu era igual a francês. Mas eu fiz pra não mostrar ela, pra ficar uma coisa meio menininha, sabe? Não esconder a bichinha. Foi algo que eu me admiro muito, porque eu vou estar velhinha e dizer, caramba, eu posei para uma das revistas mais famosas do mundo, onde Madonna pausou, Mary Mouro, Charlotte Theron, e eu sou uma das mulheres mais lindas do mundo! E eu sou de Timon e Piauí, caramba! Só existe eu fiquei pra história, Júnior. Sim, claro que ficou. Eu fiquei, claro não existe mais, cara. Ai, será que tem gente que tem essa revista? Se você tiver essa revista, comenta aqui. E ainda fiz no Delta do Parnaíba, valorizando lá o meu estado. Lindo, né? Que é lindo. Né? Fiz na Casa Inglesa. Tu conhece a Casa Inglesa lá? Não, não conheço a Casa Inglesa lá. A Casa Inglesa era muito famosa na época, sabe, da colonização, que trazia produtos de fora, da Índia. Então, tinha toda uma história que ajudava, né, o porto lá de Parnaíba e os piauienses. Não, incrível, foi incrível. Você me falou sobre novos projetos. Você tem aí o Recriando a Sua Realidade, né? Inclusive, você citou ele muito. E o que se trata o Recriando a Sua Realidade? Porque você falou de palestras e tudo. Se alguém quiser levar isso para algum lugar, todo mundo pode ou é só para um determinado público específico? Como é? Olha, eu faço a palestra Recriando a Sua Realidade desde o ano passado. Ela ressocializa, ela é socioeducativa, ela é motivacional. O nosso Brasil e o nosso Piauí, principalmente, está num ranking de suicídios e depressão. Então, eu conto como motivar os estudantes, as pessoas de hoje em dia. Então, eu faço em escolas, contando a minha história. Eles têm que ter esse impacto de uma realidade verdadeira, menos digital. Eu também ressocializo pessoas, porque eu falo da violência doméstica que eu já sofri. Minha mãe já trabalhou na Delegacia da Mulher, 13 anos, se formou muito tarde para defender as mulheres, é uma mulher que eu admiro. Ela também é motivacional, como eu te falei, socioeducativa, motivacional e ressocializa. Então, para onde eu viajei, o Piauí todo, essa palestra é um sucesso. É um sucesso. Tem até coisas lá. Quem puder me seguir aí no Instagram, por favor. Câmeras. Gisele Soares Estevam. Bota aqui, tu bota aqui? Gisele, bota. Pois siga lá pra você conhecer. Sabe, dá pra botar aí, né? Recriando a Sua Realidade, que conta a história de uma menina que recriou a história dela, assim como minha família está onde está, porque existe sim mudar a realidade com mais dificuldade que ela existe. É uma questão de botar a mão na massa. E hoje tudo é muito mais volátil, muito mais fácil. E aí eu senti essa vontade de falar da minha história e é um sucesso. Estou viajando desde o ano passado. Mas tem um projeto muito mais audacioso que eu sei, que é Gisele Política. Adoro a palavra audaciosa, porque eu adoro sair da zona de conforto e ser útil para o meu povo. Sim, isso é importante. Sim. Mas e a Gisele Política? Que história é essa, Gi? É uma história verdadeira, profunda, que me sinto muito segura. Viajando do ano passado para cá com essas palestras, eu senti que as pessoas elas precisam de algo novo para renovar o Piauí, para valorizar realmente o que é nosso. Então, eu enfatizando a minha história, eu conversando com as pessoas, e eu fiz um evento incrível com mães atípicas, com cadeirantes que não tem nenhum tipo de incentivo. Então, foi um sucesso, tive 300 mulheres. E eu vou viajando assim, dando inclusão. Eu passei muito preconceito. E o preconceito dói muito, sabe? Limitar em tudo. Então, assim, eu sou a pessoa que gosta de trabalhar a questão da inclusão. E eu acho que nós, artistas também, aqui no Piauí, não somos valorizados. Eu tiro por mim, para fazer projetos, né? Para acreditar nas pessoas, vamos para cima. Então, assim, a gente tem que ir para cima. E aí, com essas palestras, eu disse, eu vou me candidatar. Eu já fui desde aqui em Timon, Chico Leitor já me chamou várias vezes. Então, eu nunca aceitei, mas depois disso, me senti uma vontade. Eu falei, eu vou me dedicar e vou fazer pelo Piauí, né? Que é a terra onde você eu nasceu. nasci. Que eu acho também que hoje você se entende mais Sim. preparada para uma função dessa, que é representar o povo, e isso não é fácil, né? Não é fácil, E a principalmente gente... uma menina que não tem histórico político, não vem da política. Mas, rapaz, se eu cheguei lá na Europa falando fazendo uma carreira, eu não vou conseguir aqui, trabalhando de verdade, mostrando pro meu povo que eles precisam de uma pessoa como eu,
uma novidade que vai botar a mão na massa. E eu acho, quando eu falo que não é fácil, a gente tem visto isso nos governantes atuais, né? Existe uma preocupação muito mais pessoal do que coletiva. Sim. E eu acho que você precisa pensar no povo de um modo geral, né? Eu acho que as pessoas, quando elas elegem você para representá-la, para se sentirem seguras ao irem a um hospital, ao matricularem seus filhos numa escola, ao assistirem uma peça num teatro. Então é uma responsabilidade muito grande que você, político, tem. E vou dizer outra coisa, é muito difícil mulher hoje em dia dar cara a tapa na política, porque tem muito machismo, você se defender, mostrar projetos, as pessoas te respeitarem, é muito difícil. Hoje, poucas mulheres se dedicam à política. Então, assim, mulheres que estão ouvindo isso, não critiquem, incentivem, porque outras mulheres lutaram pelos nossos direitos hoje. Então, assim, se você não gosta de mim, se você não topa, não fala nada, porque isso também não incentiva, né? Sim, eu não falo, mas eu falo para outras mulheres, sabe? E tem isso uma palavra é muito que tá importante. virando clichê, mas ela é importante, que é a sororidade, né, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Eu nem sei falar essa palavra, sororidade. Sororidade, eu falo empatia, né? Eu tenho dislexia, sim, então... claro. E você com outros idiomas também fica complicado. Agora a gente vai para mais um quadro, Eita. que é o Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Pedro Bial, namoro, fica, beijo ou selinho? Romance. Romance? Foi mesmo? Rolou. Rolou um romance. Ai, você ficou apaixonadinha por ele? Você É porque eu não posso falar muita coisa, né? Sim. Mas foi uma história muito bacana, foi uma pessoa que minha família gosta muito, e uma pessoa muito importante. Tanto que foi essa pessoa que me deu o apelido de Cajuína, que valorizou o nosso Piauí, que me chamava a eterna Cajuína, nossa Cajuína cristalina. E ele nos... tanto também no Maranhão, nos botou para cima. Então, ele foi um grande embaixador para também me ajudar a chegar até o final, né? Foi muito bacana o incentivo que ele me deu lá, porque realmente eu era muito rejeitada. Gi, aí você chega no Piauí, você também começou a compor grandes elencos, né? Inclusive com o Franklin, que é um querido. Um beijo, Franklin. Beijo! Vocês dois, ó. E aí, você se sentiu acolhida com esses convites? Ainda falta a nossa peça, né? Não, você nem tá sabendo. Eu acho que não é questão de acolhida, é questão de entender. Eu liguei pro Franklin. Tá. Falei, Franklin, eu tô aqui em Teresina, vi que você faz um trabalho muito legal, quero te convidar para tomar um café. Quem quer? Ela bota a mão na massa, ela vai a Roma, entendeu? E eu liguei, ele falou, a Gisele me ligando para pedir emprego. Eu falei, eu tô ligando aqui porque eu quero compartilhar o meu Piauí, eu quero viver aí dentro com essas pessoas, mostrar o que eu já aprendi e aprender com elas. Uhum. E aí ele fazia a Batalha do Genipapo, eu pedi para participar e eu fiz 2 batalhas do Genipapo e conheci uma galera, aprendi a cultura, vi que ainda faltam algumas coisas, entendeu? Faltam algumas coisas melhores, fui para Campo Maior, mas eu queria me envolver, eu gosto disso. Eu gosto de me envolver, você sabe que eu gosto. Sim, eu sei. Da outra vez a gente até ficou brigada, porque eu queria fazer... a gente brigou. A gente brigou, mas depois voltou às partes. Porque eu ia fazer a Paixão de Cristo com ele, só que eu surgi uma série lá na França. E aí eu falei, cara, me desculpa, mas essa série vai aqui ser muito bacana para depois eu voltar pro Brasil. Aí ele combinou, deu certo. Mas foi isso, né? Sim, então, assim, eu queria fazer o projeto com você aqui em Timon. Isso em 2013, 2012. Eu acho que foi por isso, por aí mesmo. Por aí mas para mesmo. vocês verem, é importante a gente estar se envolvendo no nosso Piauí. As pessoas me perguntam, Gi, como é que você conseguiu ir para lá? Aí eu vou... fazendo essa troca, e eles também comigo. Poxa, de ver uma pessoa como eu. E sendo inspiração, né, Gisele? Sendo inspiração, e as pessoas vendo que é possível realizações, porque eu acho que isso é mais importante. E eu acho também que você nunca perde a sua raiz. Eu acho que o equilíbrio emocional tá por aí, nunca perde a raiz da sua mãe, de onde você vem. Eu acho que isso para um artista, cara, é tudo. A gente tem um quadro aqui chamado Em Casa Pode, né? É pijama? Tem que botar o pijama? Olha, uma boa ideia. Vou fazer esse quadro, eu vou vir de roupão, de pijama, de samba canção. E aí eu vou perguntar coisas pra você, e você me diz se pode ou não pode, e você comenta, tá bom? Tá. Tem uma caixinha aqui cheia de perguntas pra eu saber de ti. Se em casa pode, se na tua casa pode, entendeu? Vamos lá agora com o Em Casa Pode, com Gisele Soares. Gi, em casa pode responder entrevista imaginária como se estivesse no tapete vermelho de Cannes? Pode, pode tudo, né? Minha mãe diz, pode tudo em casa. Na rua, tapete vermelho, em casa, loucura, pode tudo! As pessoas mães dizem isso, né? Quer beber, bebe em casa. Quer dançar, botar música alta, dentro de casa. Sua mãe fala isso também? Fala isso, falou gente. isso.
Em casa pode rever os momentos do BBB e ficar pensando, se fosse hoje eu faria diferente? Não revejo o Big Brother, é muito forte, tá? Eu nunca revi, nunca vi vídeo. Nem quando saiu? Não, eu gosto de ver entrevistas pra dizer se eu tô falando muito, se eu não tô deixando a pessoa conversar, o que eu aprendi, como eu tenho que mudar. Entrevistas eu vejo, pra me poder melhorar minha fala, se eu tô falando, porque eu passei muito tempo fora, né? Sim. Mas Big Brother eu não vejo. É muito sofrimento pra mim. Eu acredito. Tem algumas coisas ainda que não foram curadas. Sim, entende? são gatilhos, né? Gatilhos. Em casa pode chorar de saudade do Piauí, do Maranhão e depois rir lembrando da infância? Ai, chorei muito fora do Brasil. Em casa não choro mais. Estou muito feliz de estar com a minha mãe, a Josélia Soares, incrível. Mas na França eu chorava igual criança, assim. No quarto eu chegava e chorava igual uma criança mesmo. Eu tinha um vazio muito grande. Mas eu estava por um propósito, né? Que esse legado que eu fiz fora do Brasil de 13 anos consolidada. Só para dizer, eu sou a primeira, uma das poucas brasileiras que tem uma carreira consolidada de atriz e apresentadora na França. E a única Big Brother que tem uma carreira consolidada na França. Então, é internacional, é uma coisa muito claro legal que é. e difícil, né? E aí eu chorava muito de vazio, porque eu tinha tudo aquilo e estava aprendendo com os franceses que abriram as portas para mim, mas eu não tinha como compartilhar com a minha mãe, ela não entendia, não tinha como compartilhar, olha minha irmã, mas estavam felizes por mim. Mas não podia levar eles num festival, num lugar, comer a comida com eles. Então, o meu vazio era muito profundo. Gisele, você é muito forte. Eu sou. Muito forte. Eu acho que eu não aguentaria. Aliás, Você é o cherryzinho dele lá, ó, o cherryzinho dele. O Leandro tá ali também. Acho que eu não sei, não aguentaria. Nunca fiz isso, né? O frio, vestir muitas roupas, a cultura, né, a mesma sua. Não tem aquela alegria. Você não pode chegar perto de um francês. Oi, meu amigo. Você tá louco? Então, assim, não é alegria, não tem o calor brasileiro. E você sentia falta, assim, do baião de dois? Eu lembro que você falou do pregado no É, Big Brother. pregado, Né, do cuscuz, você sentia falta dessas coisas? Pregado, daquela carne assada de porco que minha mãe fazia, do cuscuz de arroz da minha mãe. Eu adoro, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro farinha de puba com ovo e café preto. Me desculpa, isso aí pra mim é Eu toda a acho minha que não há infância. nada mais timonense, piauiense do que farinha de puba, café preto. Mostra até uma foto aí que a gente que sabe o que é, né? Porque... Em casa pode comer arroz com cuscuz e ainda postar como se fosse prato de restaurante chique. Essa aí já foi. Em casa pode contar pra todo mundo que foi vice-campeã ou campeã e ainda incomodar muita gente com isso, porque né, não é pra qualquer um, né? Eu não sou muito de falar de mim, eu não sou muito de ficar falando isso, aqui. Eu não gosto de falar de mim. Assim, quando eu tô numa mesa, eu gosto de ouvir das pessoas, eu gosto de ficar uma loucura diferente. Mas eu não gosto de ficar falando de mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho um problema, ainda tem que resolver isso aí, né? Ah, Porque... não, mas nem precisa, porque todo mundo sabe o que você é. Gisele, meu amor, olha, foi um prazer ter você aqui, sabe, na minha casa. Você sabe que a gente abre as Quando portas você da vai casa... fazer festa aqui, as festas. Você tem que vir por esse buraco é mais embaixo, viu, Vitorino? Gisele, uma das convidadas do Esse Buraco é Mais Embaixo, que é o nosso espetáculo. Você sabe que a gente não abre a porta da casa da gente pra todo mundo e receber você aqui é muito importante por toda a sua história, é muito importante pra gente fazer as pazes. Eita, isso aí vai dar polêmica. Eita, vai ver. E é muito importante para as pessoas saberem que sonho se conquista com o pé no chão e com muita ralação. Sim. Gisele, você é a inspiração. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Em casa tudo pode, mas em casa pode, né? Tá no mesmo. Um beijo, Júnior. Parabéns aí pelo seu trabalho. Te acompanho desde sempre. Tô sempre torcendo por você e toda a sua equipe maravilhosa aqui, ó. Arrasando. Eu também tô sempre torcendo por você, também te acompanho. E você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, você comenta, tá bom? Mas lá no Instagram é pra curtir, é pra compartilhar, é pra colocar no Stories, tá bom? E aqui, ó, é o Instagram aqui, hein? E segue a Gisele, me segue, tá bom? E a gente se encontra no nosso próximo episódio do Em Casa Pode. Tchau, Xerri! Um beijo da Gi. Porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça porque você